Fala pessoal do Artifícios Automotivos. Se você acompanha aqui o nosso conteúdo técnico, já entendeu que a grande revolução e a maior dor de cabeça também dos carros elétricos modernos não estão na mecânica bruta de ferro. O desafio real se chama gerenciamento térmico de eletrônica de potência. Nos últimos vídeos, nós dissecamos os módulos do GAC Aion V, esse carro aqui, e vimos que a sua maior complexidade está na linha de programação e na saúde operacional do inversor e do conversor DC-AC ali na frente. Se uma placa de alta tensão de um inversor de 204 cavalos queima por superaquecimento, o dono não tem um probleminha. Ele tem um prejuízo astronômico que pode passar da casa de dezenas de milhares de reais. Aí você entra numa concessionária da GAC e o vendedor faz o showroom de sempre. Mostra que um SUV de 219 mil reais tem uma caixinha térmica de console, ó, que resfria a menos 15 graus e esquenta a 50 graus Celsius. Mostra o rebatimento dos bancos, que viram cama de casal, e uma tela grande. Mas o que ninguém te conta é que essa geladeira aqui do habitáculo, tá, é só a ponta de um iceberg de engenharia muito mais complexo. Então existe aqui um segredo mecânico chamado chiller. Já fiz um vídeo, já falei sobre isso há bastante tempo atrás, hein? O GAC Aion V usa literalmente o compressor do sistema ar-condicionado para salvar a vida útil dos módulos eletrônicos de potência. É esse sistema que impede que esse inversor lá na frente frite quando você está travado num engarrafamento a 40 graus Celsius no asfalto quente. Quer entender como essa troca de calor por gelo funciona dentro de um cofre de um motor? Quer saber o que acontece quando o ar-condicionado falha? E se isso pode parar o carro no meio da rua, né? Muita gente reclama que o ar-condicionado do Aion V não gela direito. Então, nesse vídeo, vamos fazer uma autópsia técnica, sem rabo preso, sobre a arquitetura de arrefecimento da linha Aion, de uma maneira geral. E se você quer entender engenharia de verdade, que as montadoras não botam também nos manuais, não falam, faça o seguinte, esmague o botão aqui embaixo, ó, no hype, agora mesmo no seu player. Após o like, com a tela minimizada, aparece o hype. E a única ferramenta gratuita que faz aqui o nosso conteúdo independente poder fazer mais gente saber sobre mecânica. Deixe o seu hype agora mesmo, se inscreva no canal e vamos para esse diagnóstico. Para entender o papel do chiller, primeiro você precisa entender o que é inversor. É necessário sempre explicar isso. Motor elétrico do GAC Aion V trabalha com uma corrente alternada AC, enquanto a bateria LFP de 75,3 kW armazena energia em corrente contínua. Quem faz a tradução ultra rápida entre DC e AC em frações de milissegundos é o inversor. Dentro dele existem semicondutores chamados IGBTs, transistores bipolares de portão isolado, ou módulos de carboneto de silício. Sempre estou falando sobre isso, correto? Pense nos IGBTs como chaves eletrônicas de altíssima velocidade. Elas abrem e fecham milhares de vezes por segundo para modular a frequência da energia que vai para o motor de 204 cavalos e 24,5 kg de torque. E aonde nasce o perigo disso tudo? Toda vez que o IGBT chaveia sob uma tensão de quase 400 volts, que é a bateria na maioria dos carros elétricos, ocorre a chamada perda por comutação. Essa perda gera um calor em um ponto minúsculo de um silicone no inversor. Se a temperatura de junção do IGBT ultrapassar 150 graus Celsius, o cristal de silício se degrada irreversivelmente. A chave trava em um curto-circuito, o módulo de alta tensão explode por estresse térmico e o carro entra em modo de proteção catastrófico no meio da rua aí, tá? Num trânsito pesado, principalmente das capitais brasileiras, que tem um sol de 40 graus, diferente da Europa, sem fluxo de ar dinâmico passando pela grade dianteira desses carros mais fechados, os radiadores e ar convencionais são incapazes de remover essa grande densidade térmica gigante. E aqui que a engenharia desse modelo de carro precisou abandonar aquele sistema de arrefecimento simples por radiador e aplicar uma nova tecnologia de trocador de calor tipo chiller interligado ao ar-condicionado. Nos BYD trabalham com gás refrigerante direto nos módulos da bateria. Então, diferente de um carro a combustão tradicional, onde o ar-condicionado serve só para gelar o habitáculo aqui do motorista, em elétricos modernos, tá? Tanto da BYD ou da linha Aion, o circuito de gás refrigerante é o principal, tá? Como o R134A ou R1234YF, dividido em 2 ou 3 rotas. A primeira rota vai para o evaporador dentro do painel, garantindo esse conforto térmico da cabine. A rota número 2, nesse modelo de carro, alimenta o sistema do Thermovault, a caixa térmica aqui, ó,
da geladeira do console central. E a rota número 3, é a mais importante crítica, vai direto para o chiller de alta tensão, ok? Já entenderam a mecânica desse carro. Mas vamos entender o que é o chiller. Muita gente aqui é nova e não sabe. O chiller é um trocador de calor compacto de placas de alumínio brasadas. De um lado da placa passa o fluido de arrefecimento, que é o aditivo desse radiador dielétrico, que circulou por dentro da carcaça do inversor e das células da bateria. Está ali, ó, fazendo seu circuito na frente do carro. Do outro lado da placa passa o gás refrigerante trancado, tá, dentro do circuito de ar-condicionado pressurizado, que se expande em baixíssimas temperaturas. E ainda tem aquelas solenoides que ficam ali na frente, correto? Então, o compressor do ar-condicionado, nesse modelo aqui do Ion V, não é movido por correia. Tá? Ele é um compressor elétrico de alta tensão, acionado diretamente pelo barramento da bateria de tração. Tá? A maioria dos carros elétricos vai ser assim. Não tem correia, é um ar-condicionado elétrico. Quando a central VCU do carro detecta via sensores de temperatura que o inversor está subindo ali de 45 graus para 65 graus em uma subida de serra ou no pare e anda do trânsito, ela aciona o compressor elétrico do ar-condicionado sem você ver no máximo. O gás refrigerante circula e entra nesse chiller, rouba instantaneamente o calor desse fluido de arrefecimento líquido que está circulando pelo inversor e devolve esse líquido gelado a menos de 25 graus ali para abraçar as placas de silício dos IGBTs desse inversor. É literalmente usar o gelo do ar-condicionado para salvar a vida útil do componente eletrônico mais caro de qualquer carro elétrico, que é o powertrain. Então, agora vem a pergunta de 1 milhão, tá? Que nenhum canal aí de avaliação de touches dos carros falam, né? Se o sistema de ar-condicionado é usado para resfriar o inversor e baterias, o que acontece se der um vazamento de gás ou o compressor elétrico queimar de um carro desse? Se você já viu relatos de alguns proprietários, que eu falei até no início do vídeo, comentando sobre variações de eficiência de ar-condicionado, todo mundo acha porque ele é grande, que não está arrefecendo aqui gelado, muito bem, né? Preste muita atenção na lógica prioritária que a engenharia de carros modernos, como esse aqui, programa em software. Regras de sobrevivência eletrônica. E qual é a prioridade número 1 e absoluta? Preservar a vida útil do inversor e da bateria LFP, de qualquer modelo de carro. Prioridade número 2 e secundária, conforto da cabine, motoristas e passageiros. Então, se o dia estiver extremamente quente, acima de 38 graus Celsius lá fora, e você estiver exigindo o torque máximo do seu motor numa estrada, com esses 204 cavalos, a central pode remanejar a capacidade de refrigeração do seu compressor. Se houver uma perda parcial de carga de fluido refrigerante por vazamento no sistema, e for detectado isso lá eletronicamente, a primeira coisa que a central vai fazer é cortar a eficiência do ar-condicionado na sua cabine, para jogar todo o saldo restante de refrigeração para o chiller do inversor. Você vai passar calor no interior do seu carro, mas o módulo de alta tensão, que custa acima de 40 mil reais, não vai queimar, tá ok? E com isso a gente chama para um alerta sempre de manutenção preventiva. Se o ar-condicionado do seu elétrico começa a ventilar morno, sem explicação, e fazendo isso constantemente, não ignore. Em um carro a combustão antigo, ar morno significa apenas passar calor dentro de uma cabine. Em um elétrico com sistema de chiller integrado, ar morno é o alerta amarelo de que a refrigeração do inversor e da bateria está trabalhando sempre em limite térmico. Está roubando a ventilação fria daqui para botar em outro lugar. E qual é o veredito técnico aqui do canal? Sempre gosto de trazer conteúdos assim para vocês. Deixa aquele hype aí, não esquece, hein? A utilização de trocador de calor tipo chiller, acoplado em compressor de ar-condicionado, em modelos como o GAC Ion V, tá? Não é uma frescura, é uma solução de engenharia brilhante e necessária para permitir recargas rápidas também em corrente contínua. Esse modelo aqui recebe 180 kW, carrega de 30% a 80% em 16 minutos, garantir que essa eletrônica de potência resista também ao clima tropical do Brasil. Então a GAC aqui construiu um conjunto robusto, não só no Ion V, como o Y, o UT, mas o consumidor e os reparadores independentes, tem muita oficina excelente por aí, precisam virar a chave de mentalidade. O ar-condicionado nesses carros elétricos hoje em dia deixaram de ser um acessório de conforto e passaram a ser componentes críticos de segurança de sistemas de tração. Manter revisões de fluidos dielétricos, eu falo muito sobre os híbridos, né? Então, checar níveis de gás e limpar os condensadores, não é mais opcional isso. É o que vai fazer um carro desses rodar mais de 300, 400 mil quilômetros sem nunca queimar um inversor. E você aí, sabia que o ar-condicionado do seu carro elétrico trabalhava duro assim para salvar o seu motor e o seu inversor? Não só nesse modelo, tá? Como eu falei no início, o BYD trabalha com gás refrigerante direto, tá? Já notou o compressor trabalhando alto em dias quentes no seu carro elétrico? Comente aqui embaixo, ó. Se essa aula técnica te ajudou a entender
o seu carro de verdade, faça a sua parte, esmague então o botão no hype, tá aqui agora, aqui embaixo, após o like, aparece o hype, que isso aqui ajuda, é o combustível, eu sempre falo aqui, né, é um combustível que nós somos carros aqui, entusiastas. Isso aqui é o combustível que nos ajuda a continuar trazendo análises profundas, tá ok? Conteúdos técnicos, tá? Todos os dias e todas as semanas, tá? Não esqueça também de verificar o link de afiliado, sempre tem um acessóriozinho para o seu carro elétrico, e vou deixar 2 vídeos, ó, para o quê? Continuar essa saga de conhecimento para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.